Como é teu nome? Marisa, Marisa Fonterrada. Por que tudo isso? Por que o som? Por que o estudo? O quê? Bom, essa é uma longa história. Não sei nem se eu consigo contar toda ela. Mas teve uma época em que eu tomei conhecimento de um compositor canadense que trabalhava muito com educação musical, que é a minha área, educação musical. E eu acabei conseguindo ir para lá, para o Canadá, e travei contato com ele, com a obra dele. Para encurtar a história, a gente acabou ficando super amigo, consegui trazê-lo para o Brasil várias vezes. E o que, que ele fazia? Ele trabalhava com ecologia acústica. Então, daí eu fiquei no Canadá um tempo, participei de alguns projetos dele. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui trazê-lo 2 anos seguidos para cá. A gente foi para São Paulo, para Paraná, para Rio Grande do Sul, para Rio de Janeiro. Uma semana em cada lugar, fazendo, que nem a gente está fazendo agora com a turnê aqui. E daí eu fui me enfronhando das coisas dele, daí eu quis traduzir os livros dele, acabei traduzindo 5 livros dele. Mas o livro principal dele, que se chama Afinação do Mundo, é a primeira pesquisa no mundo inteiro sobre a questão do som no ambiente. E todos estudam o ambiente em si, o quanto está conservado, o quanto está degradado, que motivos e tal, tal, tal. Mas com som, embora muita gente fale disso, porque incomoda, ele fez uma pesquisa sistemática a respeito disso. E daí ficou assim constatado que até meados do século XVIII você tinha uma integração boa entre o ser humano e o ambiente. Essa pesquisa do Schaefer acabou se tornando uma coisa que em português nós chamamos de ecologia acústica. Em inglês eles chamam de soundscape, que em inglês é uma língua muito plástica. Você tem seascape, landscape e soundscape. Quer dizer, a ecologia do som, a ecologia da terra, a ecologia, enfim, né? As especificidades. Então a ecologia acústica se tornou a bandeira do Maher Schaefer. Ele trabalhou com isso muitos anos, e tanto do ponto de vista científico, como foi nesse livro Afinação do Mundo, The Tuning of the World, em original, né, em português Afinação do Mundo, como também em todas as obras dele, porque essa maneira dele pensar contamina a criação dele. Ele é compositor e ele compõe para o meio ambiente. Talvez seja a coisa mais interessante do Schaefer, é que ele compõe para o meio ambiente. A ecologia acústica é também chamada ecologia sonora. Você encontra os dois nomes ao redor do mundo, assim, indiferentemente, são sinônimos mesmo. Mas o que vem a ser isso? É o trabalho de conscientização das pessoas a respeito da escuta. Porque a gente só tem um mundo absurdamente barulhento porque a gente não escuta o suficiente. Então a gente tolera esse mundo. As pessoas mais sensíveis não toleram, mas a maior parte das pessoas tolera. Se não tolerasse, brigava, se revoltava, né? Então, esse trabalho que eu acabei assumindo para mim também aqui no Brasil, de trabalhar essa questão da ecologia, como eu sou educadora musical, eu me fixo muito nessa questão da escuta. Então, eu trabalho muito a escuta. Por exemplo, vou ficar um pouquinho quieta e a gente vai ouvir o mar que está aqui soando. Essa é a paisagem sonora deste lugar agora, porque a paisagem sonora muda muito no mesmo lugar. Ela muda em época de ano, em diferentes horas do dia. Se está ventando, se está chovendo, se está sol. Então, ela é sempre mutante o tempo todo. E então, escutar é uma tarefa da gente. Fazer com que as pessoas escutem, que aprendam a discernir diferenças dos sons. E daí a gente desemboca na música, que também é a arte de escutar bem, né? O bom compositor é aquele que escuta bem, que imagina os sons antes deles serem criados,
consegue sistematizar a sonoridade. Andando para fazer Ecologia é a relação entre o ser vivo e o meio ambiente, não é? Quanto mais consciente a gente está dessa relação, mais a gente tem condições de trabalhar por um ambiente saudável. A ecologia acústica ou ecologia sonora é a mesma coisa, é o estudo da relação entre o ser vivo, no caso o homem, e os sons ambientais. Então, quando eu paro para escutar esse mar que eu estou ouvindo no fundo da nossa conversa, quando eu estou em casa cantarolando, quando eu estou ouvindo uma televisão, no outro quarto tem alguém ouvindo jazz, o outro está tocando violão, eu estou poluindo esse ambiente. Do mesmo jeito que a ecologia está brigando com a poluição no meio, eu estou brigando com a poluição sonora. E eu só tenho condição de lutar contra ela se eu tiver consciência. E eu só consigo ter consciência se eu escutar bem, porque daí o som passa a me incomodar. Ele não é fundo, ele passa a ser frente, figura. Para que isso aconteça, para essa consciência aconteça. Então, eu tenho que primeiro criar silêncio. O silêncio é o depositário do som. Então, se eu criar, e vamos supor que eu esteja numa classe, eu vou criar silêncio. E depois eu vou pedir para fazerem ruídos mínimos. Por exemplo. Eu vou pedir para eles ouvirem os sons da sala e dizer o que está soando fora, o que está soando dentro, o que está soando dentro de você. Porque a gente tem vários ruídos internos do próprio corpo que o vizinho não ouve. Por exemplo, quando eu bato meu dente, quando eu engulo, quando eu tuço, quando eu espirro, quando minha barriga faz um barulhinho independentemente da minha vontade. Isso tudo são sons do corpo. E a gente nunca presta atenção nesses sons. A gente tem esses sons o tempo todo, mas a gente não presta atenção neles. Então, primeira coisa, exercícios muito simples. De escuta o que está fora, o que está dentro. E depois começar a classificar. Esses sons que a gente está ouvindo são sons naturais do ambiente, são sons de máquinas, são sons da própria pessoa, são sons de animais, são sons do vento, sei lá. E aí a gente começa a entrar nesse universo sonoro que está o tempo todo à nossa volta e a gente não se importa com ele. Porque eu acho que a gente é muito mais ligado ao olho, à visão, do que à escuta. A gente sempre quer ver as coisas, mas o ouvido precisa de um pouco mais de estímulo, pelo menos na nossa sociedade ocidental, porque tem sociedade que não é assim. Por exemplo, o pessoal de culturas orais precisa muito da escuta, por exemplo, para fazer caminhada no escuro, porque o som é que pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque você vai perceber um barulho de animal perigoso, por exemplo, coisas assim. Mas nós, dentro da cidade, na civilização ocidental, a gente não se importa muito. A outra coisa é que o olho nos informa à nossa frente. Eu estou aqui, ó, estou olhando, estou vendo quem está aqui na frente. Aqui eu já não vejo muito. Mas o som é diferente. Eu estou no centro do ambiente sonoro. Então eu tenho som de todos os lados, frente, trás, direita, esquerda. Tem os sons de cima, tem os sons de baixo, inclusive. Quando a gente pisa na estação do metrô, você ouve, ou do trem, você ouve dos teus pés a vibração do trem que está se aproximando. Então é uma percepção mais inteira. Não é só o que está na minha frente, não é linear. Aí, doutor Rafa, Doutor, o que isso mesmo. tem a criatividade com isso? Porque o processo de criação, ele é sempre exploratório, né? E você precisa de impressões, você precisa de algo fenomenológico, de algo fenomênico que você tateia. E o ouvido é um tato, né? É um contato que você tem com o ambiente, é um contato que você tem com as manifestações orgânicas do evento da vida, né? Então a gente caminha, a gente escuta a folhinha, ela faz... Aí o vento faz...
E o que que esse som do mundo tem a ver comigo, com a minha expressão, com aquilo que eu estou criando, com a minha fala? Quando eu falo, como eu posso ouvir a fala do vento e ser a fala do vento? E me comunicar e me corresponder com isso, né? Seja o mar, por exemplo. Algo vem, algo me traz isso, e eu me comunico, eu me relaciono, eu sou ativo no processo da produção vocal, da produção sonora, e eu sou ativo também na escuta. Eu não posso ser passivo, a escuta não pode ser só algo que reverbera em mim no mundo, mas aquilo constrói algo na minha própria paisagem, né? A quinta também, é tudo quinta. Quinta-feira, sexta-feira? Intervalo de quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre aquela melodia, a gente tá vendo se começa em quinta, em terça, em segunda. Tô falando, experimentando para ver se esse som do ambiente é captável, se o que a gente vai bolar, pensar, cantar, sentir, explorar é suficiente, se, né, se a força do vento interfere positivo ou negativamente no que a gente faz. Mas de qualquer forma é isso, são experimentos, né, são laboratórios. A paz pra todos nós. A paz.